Olá, queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lusofonia. E hoje nós vamos falar de mais um lugar na literatura. Um lugar que eu havia esquecido e que foi a literatura que me fez trazer de volta para a memória. A Casa de Cultura no Recife, que é um dos maiores exemplos que a gente tem de como um lugar pode ter uma nova vida, pode funcionar com novos propósitos, que são as pessoas, a sociedade, que fazem o lugar, que transformam o lugar. Para quem não conhece, a Casa de Cultura era um antigo presídio, uma casa de detenção no Recife do século XIX e que foi transformada e hoje é um centro de cultura pernambucana, onde nós temos lojas, artesanato, movimentos culturais, associações, e é realmente surpreendente. A gente vai falar aqui, fica comigo até o final do vídeo, e eu vou trazer um pouquinho dessa história para mostrar como um lugar que era uma prisão com opressão de pessoas que têm ali a liberdade de vida privada por causa de uma punição, se transformou num lugar de festa, onde é passagem obrigatória para os turistas. Eu fui lembrar desse local quando eu me deparei com um projeto da escritora Rosângela Martins sobre um livro, um romance de época que ela vai lançar agora em breve, e eu tive a oportunidade de ler um trechinho e a personagem principal do livro, ela passa por esse lugar e aí, só de ler aquela breve passagem, eu voltei àquele lugar que eu fui há anos atrás e eu havia esquecido. Então, o livro da Rosângela não saiu ainda, eu ainda não li, mas ela está fazendo aí um projeto de financiamento coletivo e vale a pena conferir. Bom, então convido vocês a irem lá, prestigiar, descobrir o projeto e se interessar, participem, colaborem aí para que esse livro saia e a gente possa descobrir essa história, porque o local eu já descobri. Então vamos falar um pouquinho aí do que era, como é que se tornou uma coisa tão diferente. Bom, essa construção ela foi inaugurada em 1855 e era na época o maior presídio do Brasil. Mas não somente isso, era uma das maiores construções que se tinham, era monumental. São cerca de 8.000 metros quadrados de construção. Foi inspirada no que tinha-se de mais moderno em presídios na época, baseado no tipo de arquitetura de prisões da França, e ela é em modo de cruz. É um prédio muito imponente. Quando a gente chega, nossa, já chama muita atenção. Ele é em cruz, então cada uma das partes da cruz está virado para um ponto cardeal. Então é norte, sul, leste, oeste, com as respectivas alas onde ficavam as celas dos prisioneiros. Então cada uma dessas celas onde ficavam confinados, né, as pessoas em que os presidiários que tinham sido condenados, hoje é uma lojinha, um lugar onde você vai ter prazer em ir, onde você vai comprar alguma coisa. Mas como chegamos lá? Bom, esse presídio fica ali no centro da cidade e ficou durante mais de 100 anos funcionando, mas já na segunda metade do século XIX começou a ter problemas porque, primeiro, viram que um presídio no centro da cidade não era uma boa ideia e, segundo, ele começou a sofrer superlotação. Celas para 3 prisioneiros eram ocupados por 8. Então,
Desde do 1963, já tinha tido a ideia de transformar aquele em centro cultural, de trazer a cultura para esses lugares um pouco de uma maneira um pouco original de transformar os lugares. Só que em 1963 isso não foi feito. Teve que se esperar 10 anos quando a situação realmente ficou insustentável da superlotação do presídio. E em 1973 o presídio foi desativado e anos depois eles fizeram esse projeto que já existia em 1963 e transformaram em centro cultural. E, pessoal, funcionou muito bem. Foi um dos lugares que realmente mais me marcou na visita que eu fiz ao Recife, de você, primeiro, você tem acesso ao artesanato, não apenas do Recife, mas de toda a região ali de Pernambuco. É uma festa, eles sempre promovem danças, eventos, música, artistas que se apresentam e com todo tipo de artesanato, de comprinhas e os turistas e muitas cores. E é um prédio muito imponente, é um prédio histórico e ver essa transformação, ver que o lugar é o que a gente quer que ele seja. E não é a primeira vez na história, isso é um caso muito particular, né, de um local que é um presídio para um local turístico de vendas com lanchonetes, lojas, restaurantes, mas se a gente for olhar bem na história, quantos lugares também sofreram essa modificação? A gente vê ali na França a Place de la Concorde, que antigamente se chamava Place de la Révolution. Por quê? Porque era ali que guilhotinavam o pessoal. E depois ela veio se tornar uma coisa que é justamente o contrário, que é a Praça da Concórdia, né? Não é mais Praça da Revolução. Isso acontece muito, até porque há sempre uma modificação das estruturas urbanas. A gente sempre traz aqui no Lugares na Literatura como as cidades evoluem e como lugares que antes são periféricos podem se tornar centrais e vice-versa. E é sempre interessante ver que realmente somos nós que fazemos o lugar. No Brasil, no Rio de Janeiro, nós temos vários exemplos disso, como, por exemplo, a Praça Tiradentes, que era a Praça da Constituição, né? Então, os lugares vão adquirindo formas diferentes, utilizar ações diferentes, e a gente sempre tem que ser um pouco curioso de descobrir o que existia lá. Na Praça Tiradentes, antigamente, é onde tinham os maiores teatros, era onde as pessoas frequentavam na vida cultural. Depois passou a ser uma zona que inclusive tinha muita prostituição, depois começou naquela revitalização do centro, um lugar onde a gente tinha ali a gafieira para ir dançar. Então a gente tem essa evolução urbana e a Casa da Cultura é um excelente exemplo disso. Então a literatura que traz a gente para esses lugares, para essa visita, através dos olhos dos personagens, como foi o caso desse trechinho do livro da Rosângela. Eu não li o livro, mas de alguma forma já me fez viajar. Então confiram lá, chama-se Correntes de Papel. E se interessarem, eu acho que pode ser uma boa viagem descobrir aí esse romance da Rosângela. Pessoal, muito obrigada e nos vemos na próxima semana. Se inscreva no canal. Tchau, tchau!